É importante colocar aqui a relevância do IBGE, da credibilidade do IBGE, da independência do IBGE, e o IBGE vem sofrendo uma crise de imagem desde que Márcio Pochmann, um economista muito ligado ao Partido dos Trabalhadores, identificado com a esquerda brasileira, assumiu o IBGE, e agora a crise envolvendo o cálculo do PIB. Pois é, Thaís. Boa noite. O que está acontecendo? Desde 2024, o IBGE, através dos seus técnicos, eles fizeram uma carta colocando a preocupação com os destinos de um órgão que é responsável pelas estatísticas do país. E não tem como a gente não traçar um paralelo de novo, Quando a gente vê Donald Trump, ele teve duas crises grandes com órgãos públicos nos Estados Unidos. Foi exatamente em cima do cálculo da taxa de desemprego, que era um órgão de estatística, e o Banco Central. E o Brasil tem vivido isso, essa politização de instituições técnicas. E nessa época, em 2024, a Rebeca Palles, que era a coordenadora responsável pelas contas nacionais, ela assinou essa carta. E vários ex-presidentes do IBGE endossaram os técnicos, exatamente alertando para o lado técnico, que não poderia ser contaminado pelo lado político. E agora, às vésperas, aos 45 minutos do segundo tempo, para a divulgação do PIB, a divulgação está prevista para o dia 3 de março, no dia 19 de janeiro, assim, uma segunda-feira, como quem não quer nada, a servidora é exonerada e ela é seguida por outros técnicos, gerentes e coordenadores. O coordenador da área de bens e serviços também ele pediu demissão, o Cristiano Martins. E depois foi a vez da Cláudia Dionísio e da Amanda Tavares. A Cláudia Dionísio, ela é responsável pelas contas trimestrais, quer dizer, são todos ali do mesmo núcleo, a Amanda, a Cláudia e a Rebeca. Então, um órgão técnico ficar órfão de profissionais que estão há anos cuidando disso, a Rebeca tinha 11 anos no cargo. Então, é uma pessoa extremamente qualificada e preparada para exercer o cargo que ela exercia. E quem foi para o lugar é exatamente esse técnico do IBGE da área de pesquisa, que é o Ricardo Moraes. O que nós vamos ver daqui para frente, eu acho que na medida em que for se aproximando a data da divulgação do PIB, e principalmente dependendo dos números, a gente pode ter perda de credibilidade. E nós estamos vivendo isso hoje, por exemplo, com a indicação de Guilherme Mello. Então eu estou traçando esse paralelo e a gente viu no que deu nos Estados Unidos. Perda de credibilidade com consequências no mercado financeiro. O mercado precifica principalmente a credibilidade. A credibilidade tem um preço que ela não pode ser abalada, porque é a credibilidade de todo um país e dos números que fazem com que os investidores, não só os investidores, mas os agentes econômicos tomem as suas decisões de investimento e os investidores façam as suas escolhas entre comprar e vender um país, um ativo, seja lá o que for. Então isso é muito sério, é extremamente sério. E tudo indica que ainda teremos mais desdobramentos. Agora, Rita, você acabou citando aí, fazendo paralelo com o Guilherme Mello, que é o secretário de Política Econômica da Fazenda, que o ministro Fernando Haddad indicou ao presidente Lula para assumir uma cadeira no Banco Central. E isso está sendo colocado como um questionamento ali, um risco à credibilidade do BC e também à autonomia do Banco Central no que diz respeito à política monetária. Ao mesmo tempo, está havendo um movimento aí de apoio, inclusive do governo, a esse outro projeto de autonomia do Banco Central, mas aí é de autonomia financeira e orçamentária, que é uma batalha do BC desde Roberto Campos Neto, que foi encampada por Gabriel Galípolo. Além da autonomia orçamentária, há a discussão da transferência de prerrogativa da CVM para o Banco Central. Como é que você enxerga esse movimento? Pois é, Thaís, está havendo um movimento político sem que o próprio mercado não seja ouvido. Então, eu acredito, quando a gente tem esse tipo de mudanças, seria necessário um tempo para ouvir os próprios interessados. Então, o mercado tem entidades muito fortes
né? Nós temos a Ambima, nós temos a Febraban, então o mercado deveria ser ouvido, inclusive com sugestões para aprimoramento, porque eu acho que, no fundo, não é questionar a qualidade do trabalho e dos funcionários da CVM, e nem questionar muito menos a qualidade do trabalho e dos funcionários do Banco Central, mas é exatamente qual é o investimento que é feito nas nossas entidades fiscalizadoras, qual é o investimento que é feito e as condições de trabalho, né, de seus funcionários, quantos funcionários estão à disposição. O mercado tem crescido muito, e a gente sabe os problemas do orçamento para atender essas necessidades. E a gente viu hoje, né, pelo amor de Deus, a rapidez que o Congresso aprovou o aumento para os servidores públicos, que vai custar a bagatela de 5,3 bilhões por ano para os servidores da Câmara e do Congresso. Então, gente, é saber fazer a gestão do dinheiro público com qualidade. Qual é o retorno que nós teremos para a sociedade com a gestão desses recursos, que são limitados, sempre foram, mas é preciso ter responsabilidade na gestão do dinheiro do contribuinte para que ele retorne de forma satisfatória para toda uma nação.